Se você quer ter êxito em concurso público e finalmente conquistar aquele cargo que você tanto sonha, uma dica preciosa: responder questão. Mas não é só uma, duas, três, não. É responder o máximo possível. Fazer disso uma rotina diária, para ir se acostumando, para ir perdendo aquele medo e pegando o jeito com a coisa. Ó, essa dica é preciosa. E por isso eu trouxe mais uma questão de concurso para solucionar aqui com vocês. Simbora responder? Essa aqui foi retirada da prova do Instituto Geral de Perícias, que é a Polícia Científica lá de Santa Catarina, um concurso que foi realizado até recente, no ano de 2017. Vou ler o enunciado para vocês e aí a gente vai discutindo cada uma das alternativas e comentar tanto as que estão erradas como a que está certa. Beleza? Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. O perito Norberto entregou um laudo pericial referente a um local de acidente de trânsito com vítimas. 35 dias após a solicitação do exame, sem pedir prorrogação de prazo e, por conseguinte, foi repreendido pelo diretor do Instituto de Criminalística local sobre a alegação de ter atrasado a conclusão do referido laudo. Segundo o artigo 160, parágrafo único do Código de Processo Penal, qual seria o prazo máximo para a conclusão e entrega a ser cumprido pelo perito Norberto? Gente, ele conta uma historinha, mas que na verdade nada vai influenciar, porque a pergunta está no final. Então, isso é comum nas bancas. Eles quererem te cansar na leitura do enunciado para que tua cabeça não consiga digerir tão bem aquilo e tu embanane tudo. Então não deixa isso acontecer. Olha, aqui está um exemplo claro. A pergunta está no final e na verdade, se ele nem tivesse colocado a historinha anterior, não teria diferença nenhuma. A resposta ia ser a mesma, estaria no artigo 160 do Código de Processo Penal e você responderia, obviamente, da mesma forma. No final, o que é que ele quer saber? Qual é o prazo que, estabelecido em lei, ele dá até o artigo, é exigido do perito na entrega do seu laudo. Mas fez questão de contar a historinha, que o perito atrasou, que ele foi repreendido, que isso, E botou uma coisa aqui importante lá no início, que o perito Norberto atrasou e não pediu prorrogação do prazo. Opa, essa informação aí pode me ajudar. Vamos ler cada uma das questões que você vai entender. Qual é o prazo? Ele quer saber. Letra A, 30 dias, o mesmo para a conclusão do inquérito policial. Gente, já te falo. 30 dias não está correto. Não é o que o artigo 160 do Código de Processo Penal fala. Nem isso de falar que é o mesmo para a conclusão do inquérito policial. Até porque vai depender do caso. Vai depender se o réu está preso. Para se ampliar ou não esse número aqui do inquérito policial. Então não tem nada a ver essa questão aqui, tá joia? Vamos para a letra B. 60 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Tá errada também, porque o prazo não é de 60 dias. Qual o prazo, Amanda? Calma que tu vai descobrir. Letra C. 10 dias prorrogáveis em casos excepcionais. Olha aí, já chegou a resposta. Gente, o artigo 160 fala que o perito deverá entregar o seu laudo no prazo de 10 dias. Mas aí tem um complemento, que esses 10 dias podem ser prorrogáveis em casos específicos, em casos excepcionais. Essa é a palavra que se utiliza no artigo. Por quanto tempo, Amanda? Parou aí, o artigo não fala. Então, por isso que essa questão está correta. O laudo pericial deverá ser entregue em 10 dias. Porém, esse prazo pode ser prorrogável em casos excepcionais. E como é que vai se pedir a prorrogação desse prazo? É automático, Amanda? Não. O perito tem que solicitar. Por isso que no início da questão fala que o perito Norberto não pediu a dilatação desse prazo. Na verdade, a prorrogação desse prazo. Se ele tivesse pedido e apresentado o motivo no qual ele não poderia concluir em 10 dias o laudo pericial, não teria problema.
Porque o Código de Processo Penal, no artigo 160, não estabelece tempo limite para essa prorrogação, nem lista os motivos no qual essa prorrogação será concedida. Apenas diz casos excepcionais. E aí pode ser um motivo de doença, pode ser um motivo de complexidade dos exames periciais, pode ser porque o perito não tinha reagentes disponíveis para concluir a análise química, porventura, que ele precisasse. Então, existem N motivos que se enquadram como casos excepcionais. Então, entenda, o perito tem um prazo, segundo o artigo 160 do Código de Processo Penal, para entregar o laudo. E esse prazo é de 10 dias. Não conclusos em 10 dias, o perito deverá solicitar a prorrogação desse prazo. E o tempo não é determinado. Ele pode usar o tempo que ele precisar, desde que ele esteja diante de uma excepcionalidade. Não é apenas, porque eu não estou com tempo para fazer, porque eu tenho muito laudo acumulado. Não. Tem que ter um motivo excepcional para isso, tá? Então, a resposta correta aí é a letra C. Mas vamos ler a letra D? 15 dias já sabe que está errado, porque é de 10 dias. O mesmo para o oferecimento da denúncia. Tem nada a ver, gente, se o réu estiver solto ou afiançado. Esse período para entrega dos laudos independe, gente. Não está condicionado à entrega da denúncia pelo MP. Não está condicionado à conclusão do inquérito policial pelo delegado de polícia. Tá? 10 dias prorrogáveis mediante situações excepcionais a requerimento do perito. E olha, aprende esse Código 160, guarda aí pra tua vida, porque ele é muito cobrado em concurso público. E geralmente querem te embananar num quesito de prorrogação, colocam dias para prorrogação e não há dias para prorrogação, e na questão dos dias que inicialmente o laudo deverá ser entregue. Geralmente botam 30, 15 dias, como você viu na questão. Mas a resposta correta é de 10 dias. E não é prorrogável, repito, por igual período, pelo dobro do tempo, não. É prorrogado por um tempo não estabelecido em lei, desde que mediante solicitação do perito e que ele esteja diante de uma situação excepcional. Tá bom? Conseguiu entender? Artigo 160 cai muito em concurso público e agora você não tem mais como errar. Daqui a pouco eu volto com mais diquinhas e resoluções de concurso para vocês.